Glórias a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, tá? Aos Coríntios, do capítulo de número 7, 1 de Coríntios 7, respostas a perguntas acerca do casamento. Eu quero fazer uma indicação desse texto para vocês lerem todo esse texto, 1 de Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo... Leia todo o capítulo 7, até o 40. É maravilhoso. Paulo trata aqui de vários assuntos. Ele fala respostas à pergunta acerca do casamento, depois ele fala a estabilidade da família, depois ele fala problemas com respeito ao casamento em tempo de tribulação, depois ele fala, ele trata do solteiro, do viúvo. Isso aqui é uma bênção. O 1 de Coríntios 7, depois você leia tranquilamente em sua casa, sabe? Você vai ver que bênção que é esse capítulo 7 de 1 de Coríntios. Vamos lá. Eu vou ler primeiramente na minha versão da Almeida, a Ferreira de Almeida, né? O subtítulo é o título, né, que eu coloquei, o próprio título da Bíblia eu coloquei no tema, né? Respostas a perguntas acerca do casamento. Paulo disse assim: quanto ao que me escrevestes, Paulo disse, quanto ao que me escreveste, aqui na versão NTLH ele disse assim: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Então, Paulo estava respondendo a perguntas. Então, os irmãos de Coríntios, a igreja, mandaram uma carta para Paulo perguntando sobre esses assuntos, e Paulo manda uma carta para eles respondendo sobre esses assuntos. Que bacana, né? É como nós estamos fazendo aqui, viu? O irmão perguntou sobre o que é honrar o pai e a mãe, né? E eu respondi para ele, né? Se fosse no tempo do apóstolo Paulo, ia demorar bastante para responder, né? Hoje a gente responde rápido, porque tem a internet, tem aí a telefone, tem essas coisas maravilhosas aí que Papai Deus nos proporcionou. Então ele diz: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Paulo falou: vocês me escreveram algumas coisas aí, por aquilo que vocês me escreveram, era melhor que o homem não tocasse em mulher. Aí na versão NTLH, ele diz assim: mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Para isso, devemos saber quais são os nossos deveres, eu como marido e minha esposa como esposa, né? Para você cumprir algo, você tem que saber quais são os desejos, né? Quais são os cumprimentos que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir, quais são a determinação de Deus que eu tenho que obedecer. Então diz aqui, versículo 4, a esposa não manda no seu próprio corpo. Olha aqui. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Então, igualou as duas autoridades, né? Então, aqui, as feministas não precisam se esgoelar. Porque aqui, tanto o homem manda no corpo da mulher, quanto a mulher manda no corpo do homem. Então, as feministas podem ficar tranquilas, tá? Que vocês não estão perdendo o poder de vocês, que vocês não têm poder nenhum, né? Mas vocês acham que tem? Então tá tudo certo. Vocês vivem numa vida aí de angústia, de guerra o tempo todo, guerreando contra o vento, contra tudo. Então diz assim:
que os dois não neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter, olha, a NTLH fala bem explícito, a não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então, nesses primeiros 5 versículos, na versão Almeida diz, mas por causa da impureza, versículo 2, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa conceda ao marido o que lhe é devido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a esposa, a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aí no versículo de número... Isso aqui é um capítulo que você pode ler. Nós vamos ler até o versículo... até o versículo 11. Isto vos digo, como concessão e não por mandamento. Então, algumas coisas, Paulo disse que não é mandamento do Senhor. É um mandamento dele, mas ele era um homem de Deus, ele tinha o Espírito de Deus, então ele falava pelo Espírito de Deus. Então ele trazia mensagens também pelo Espírito de Deus, ele não por forma de mandamento, mas por revelação que Deus dava para ele do que era uma conduta correta. Então ele diz, digo como concessão, não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Como é que Paulo vivia? Solteiro. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Senhor Jesus, é muito difícil tratar desses assuntos tão delicados que são tabus dentro das igrejas. Pastores têm medo, pastores não têm coragem, e alguns têm uma vida tão ruim em suas casas com suas esposas que não têm coragem nem de abordar esses tipos de assuntos, porque vivem numa privação também tremenda e por viverem assim humilhados, eles também não têm coragem de ajudar ninguém. Meu Deus, usa a minha vida, Senhor, para falar comigo e para falar com os homens, com as mulheres, com todos quantos querem crescer nesta área. Eu oro em nome de Jesus e os santificados pelo Papai Deus digam todos amém, amém e amém. Respostas a perguntas acerca do casamento. Paulo ele está apenas tratando desse assunto porque houve uma série de perguntas. Você vê que nós lemos, diz, versículo 1, capítulo 7, agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Por isso que eu falei, você tem alguma dúvida em relação a algum assunto? Escreva-me, mande uma mensagem que eu vou anotar, já anotei aqui, segundo casamento, honrar pai e mãe, filhos que não honram, submissão da mulher, em relação aos solteiros, como é que ficam os solteiros, né? Que querem casar, o segundo casamento. Então, algumas pessoas se manifestaram e mandaram algumas sugestões de assuntos
E eu fiquei extremamente agradecido, né? Porque são assuntos que não são só colocar essa palavra, mas não gosto, mas vou colocar. Não só são dúvidas para aqueles que estão perguntando, são dúvidas para muita gente. É como aquela história, a pessoa tem problema de hemorroida, vai comprar o remédio e fala, é para o meu tio, é para minha prima, né? O remédio não é para mim, é para minha prima, é para ele, né? É para ela, mas sempre diz que é para o outro, né? Então, a tua pergunta, a tua dúvida, não é só sua dúvida, é de milhares de pessoas. E o que tange a família, casamento, a vida conjugal, irmãos, cada tempo que nós vivemos aqui, se torna mais difícil estar casado. Mais difícil estar casado. Aí o que o apóstolo Paulo falou no versículo 10? Ele diz assim, ó, ora, aos casados, Paulo diz, ora, aos casados, ordeno, Paulo falou, ordeno, não eu. Não era ele que estava ordenando, era Deus. Está falando que Deus estava ordenando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E o que o marido não se aparta da sua mulher. Então, isto aqui não é ideia do apóstolo Paulo. Paulo estava respondendo perguntas que foram feitas pelos irmãos da igreja de Corinto, que estava acontecendo uma série de separação. Eu conheço um ministério que o pastor se separou. Irmão, o pastor se separou, para mais de 500 casais se separaram nessa igreja. Para mais de 500. Foi um festival de divórcio, sabe? Porque o pastor se separou. Aí, o pastor se separou. E agora? Aí, os membros, o que eles fizeram? Que já estavam com problema no casamento, com problema de incompatibilidade, problemas de higiene, problema de ciúme, problema, sabe, Tem gente que cria problema com tudo, irmão. Até com comida. Tem gente que é tão infantil, gosta de confusão, até com comida. Comida, irmão. Tem homens tão frescos. Eu não sei nem por que Deus permitiu que alguns homens nascessem homem. Porque não tem postura de homem, não tem caráter de homem, não tem conduta de homem. São muito frescos. E criam problemas com a esposa, com a mulher. Cria um problema na casa, com cor de parede, com cor de cortina, com, sabe, a cor da geladeira, a cor da cama, sabe? Meu Deus do céu! Que homens são esses? Falta de Bíblia, de ensino, de ensinamento, cultura de Deus na mente. Eu tenho uma pergunta que eu já fiz desde 2006. Você quer ser feliz? Ou você quer ter razão? Tem gente que quer ter razão. Você sabe quantas vezes essa pessoa que quer ter razão vai se divorciar? 10, 20, 30, 50 vezes. Quando casou, divorcia. Casou, divorcia. Enquanto você casar para ter razão e não para ser feliz, você vai se separar. Porque é coisas, irmãos, que a gente tem que passar por cima. Há situações que a gente tem que pular, sabe? Esquecer, sabe? Jogar fora, não vale a pena. Se desgastar. Tem gente em relacionamento que está se desgastando com bobagem. E isto um pouquinho hoje, é igual um ferrugem, sabe? Vai dando no ferro, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, olha, não deu nada, tá bom. Mais um pouquinho, aí distrai, não presta mais atenção. Quando vê aquele ferro, está todo ruído. Tem muitos relacionamentos assim, ruído, arruinado, podre. Gente de igreja, não estou falando de gente que está no mundão abençoado. No mundão a pessoa casa, separa logo, não tem paciência com nada. Estou falando de pessoas dentro das congregações, gente cantando louvores, gente pregando, gente tocando instrumento, sabe? Uma vida de irmãozinho, que eu falei ontem na congregação,
Não dá para você viver uma vida de irmãozinho com a tua mulher. Se eu quisesse viver uma vida de irmãozinho, eu ficava morando com a minha irmã e com meus irmãos, pô. Chegava a 60 anos, eu e minha irmã, meus irmãos, todo mundo na mesma casa, com a minha mãe, né? Que a maioria das mães gostaria disso, né? Dos filhos nem casar, ficasse lá grudado nela lá, a vida toda. Ela casou, né? Ela casou, teve filho, né? Fez, brincou, portou, pintou e bordou, mas algumas mães não querem isso para os seus filhos, infelizmente. Mas vamos aqui a um assunto delicado. É um assunto de seminário, isso aqui é assunto de seminário, né? Não é um assunto que a gente pode resolver em 30 minutos. Não tem como passar uma instrução dessa tão importante em 30 minutos. Mas vamos analisar. Vamos analisar. Paulo está dando respostas a perguntas. Paulo não está criando respostas sem perguntas. Ele está respondendo questionamentos. Oh, que bom, achei essa palavra. Questionamentos. Paulo está respondendo questionamentos. Então, primeiro ele diz aqui no versículo 2, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade, Paulo falou, para aquilo que você me escreveu, era bom que o homem não casasse. Aí ele vai falar no 2, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa. E cada mulher deve ter o seu próprio marido. Então, um homem para uma mulher. O casamento, para mim, sabe que a sociedade exige documento. Essa é a sociedade que exige documento, né? Ela exige documento, senão ela joga a sua cara. Quem te cobra não é Deus, quem te cobra é a sociedade, é os outros, as pessoas, os certinhos, né? Que eles não têm nenhum erro, né? Os que acusam pessoas que moram juntos sem ter documento, mete o pau, né? Os que metem o pau não tem nenhum erro, né? Eles são tudo pureza pura, né? Entendeu, pessoal? Devia cuidar da vida dele e fica se metendo na vida dos outros. Deixa, se a pessoa está lá, eu aconselho todo mundo seguir as leis de Deus e as leis do nosso país. Eu sempre aconselho isso. Eu nunca sou contra, a não ser que for uma lei, você não pode pregar o evangelho. Aí nós vamos morrer, eu vou morrer pregando. Se tiver uma lei, não pode pregar o evangelho, eu vou morrer naquela semana que eu vou pregar. Então pode se despedir de mim que eu vou continuar pregando. Tá? Vou continuar pregando. Então, são coisas que Paulo disse assim, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, o homem deve ter a sua própria esposa, cada mulher deve ter o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher deve também cumprir o seu dever como esposa. O problema hoje, abençoadas, que alguns homens não sabem quais são os seus deveres, sabe? Não sabem que eles têm que ser provedor, trazer segurança para a família, ser o gerador de amor, amar a esposa. Isso são deveres do homem. Respeitar a esposa na presença dela e na ausência dela, porque muita gente finge que respeita quando está perto da esposa e quando está fora, longe da esposa, desculpe a expressão que eu vou usar, vira um galinha, tá? Eu falei que vou falar coisa séria aqui. Então, quando ele diz, o homem deve cumprir o seu dever, então o homem tem que saber o que é o dever dele. Manter a unidade da família, não ficar falando para um filho mal da mãe, da esposa para um filho. Tem homem que faz isso, tem mulher que faz isso, tem homem que faz isso também. Não pensar somente em si, tem que dividir tudo. São deveres. Perdoar, ser leal, ter uma vida conjugal satisfatória e ativa. Paulo aqui está dando instruções para a igreja. Isso aqui Paulo não está falando para o mundo, para as pessoas, os endemoniados, os cachaceiros,
sabe? Ele não está falando, ele está respondendo para a igreja. Olha o que ele fala para a igreja. Versículo 4. A esposa não manda no seu corpo. Paulo está falando, igreja, a mulher que casou, ninguém obrigou você a casar. Você não quis casar? Você não sabia o que era um casamento? Quando você casa, você está dizendo, esse corpinho aqui, tudo isso, agora é dele. E esse corpinho aqui meu, agora é dela. Então, Paulo está falando isso para a igreja. Paulo não está falando para o mundo. Paulo não está falando para os capetados, para os cachaceiros. Ele está falando para a igreja. As pessoas têm uma pseudo santidade fanática, que alguns assuntos que estão destruindo a família por falta do conhecimento. O profeta Oséias falou, usado por Deus, o povo é destruído por falta do conhecimento. No Ministério da Restituição, ninguém vai ser destruído por falta do conhecimento. Vai ser destruído sim, porque não quer praticar o conhecimento. Aí se você ouvir o conhecimento e não quiser praticar, eu não sou o Espírito Santo. Não vim para você para te convencer, não vim para você para mudar você. Eu não posso prescrutar os teus pensamentos, quem pode fazer isso é só Deus. Então, a minha missão, como eu disse para os nossos irmãos que colaboram comigo na pregação, a nossa missão é pregar o Evangelho. Pregar a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Então, nós não temos nenhuma missão de obrigar ninguém a seguir isso. Então, o que Paulo está falando? Ó, mulher, o corpo teu é dele. Agora, Paulo não vai obrigar a mulher a fazer isso. Ó, se você não, desculpe a expressão que eu vou falar, se você não fizer sexo com o teu marido, ó, Deus vai matar você amanhã. Se Deus fizesse isso, no instante resolveria o problema de alguns casamentos, né? Mas nós estamos numa graça, no tempo maravilhoso, que é o Espírito, né? Que faz a obra, que trabalha, que convence, e ele convence pela palavra. É o que nós estamos tratando aqui. Paulo está dizendo, ó, esposa, não manda mais no seu corpo. Marido, você não manda mais no seu corpo. Então, Paulo está dizendo isso para a igreja, para os casais da igreja, para os homens, para as mulheres que são marido e mulher. Ele falou, olha, agora talvez vocês casaram, nem sabem o que é realmente um casamento, né? Essa união de corpo, perder a autonomia, perder o direito absoluto do teu corpo, de você falar assim, meu corpo, minhas regras. Não é mais teu corpo, tuas regras. Não é mais teu corpo, tuas regras. Agora é meu, o da minha esposa é meu. Paulo disse isso para a igreja. Agora, se a pessoa quer acreditar, quer obedecer, vai fazer ou não vai fazer, não é problema do Paulo, nem problema de Pedro Inácio. Cada um vai arcar com as suas decisões. Paulo está falando, está confusão na igreja, tem problema, né? Então, por causa da imoralidade, irmão, Paulo estava falando naquela época da imoralidade. Agora, você imagine hoje a imoralidade que existe hoje no mundo, no Brasil, no mundo inteiro. É uma provocação, sabe? Tem mulheres hoje, não sei se chama-se de mulheres, né? Porque algumas perderam a dignidade de ser chamada de mulher, parece, sabe, expõe a sua nudez, ou seja, e mulheres que têm marido. Mulheres que têm marido mostram peito, mostram bunda, mostram coxa, mostram tudo. Mostram tudo. Eu não vou praia, irmão. Mar que eu chego mais perto e pescar lá para dentro, longe de praia. Por que o senhor não faz? Porque eu não quero pecar, irmão. Mas o senhor pode olhar, o senhor às vezes olha. Eu sou cego por acaso? Se eu faço comentários, porque eu vejo. Agora, às vezes, essa mesma mulher que expõe a sua intimidade, sabe, a sua nudez publicamente, de graça, e fala das prostitutas. A prostituta fica pelada, mas recebe dinheiro. Ela fica pelada, mas recebe. E algumas mulheres que ficam
nos TikTok da vida. Nem TikTok, eu não tenho TikTok, irmão. Eu não tenho TikTok. Nos TikTok da vida. Né? De graça. Às vezes, mulheres que têm marido, que essa intimidade deveria ser para o marido. E às vezes, essa que se expõe, meia bandeja do lado de fora, sabe? Eu não sou o Espírito Santo, eu não posso dizer que se você está bem ou não está bem. Eu nunca precisei falar para minha esposa, filha, essa tua vestida aí está mostrando o teu peito. Filha, esse vestido aí está muito arrochado na tua bunda, está mostrando sua bunda. Pastor, só falou bunda? É bunda mesmo. Meu nome não é bunda? Nádega? Bunda? Eu nunca precisei porque sensatez, esse corpo é do meu marido. A minha nudez, sabe? Tudo aqui é para ele. É para ele ver, é para ele beijar, é para ele acariciar, é para ele, é dele. Não é para me expor. Sabe? Mostrar para ganhar joinha. Estava vendo uma cantora gospel falando para uma apresentadora de televisão, falando isso que eu estou dizendo, o meu corpo é do meu marido e tal, e a apresentadora, que também tem marido, falou assim, eu gosto de colocar meu corpo para todo mundo ver, para me ganhar joinha. Olha isso, irmão. Olha o ponto que nós chegamos. Olha o ponto que as mulheres chegaram. Algumas mulheres. Graças a Deus que não é todas, que eu tenho uma que eu posso dizer, já estou 30 e poucos anos, eu posso dizer, do caráter, da lealdade, da postura, sabe, da condição de se poupar, sabe. Mas sua esposa é magrinha, se ela fosse gostosona, ela iria expor. Você que pensa, maluco. Você que pensa. Então, a palavra do Senhor, ela diz aqui. Ela está dizendo aqui que o homem não tem mais poder. A mulher não tem mais poder. Então, tem muitos que não sabem, se casaram e não sabem. Que perderam esse direito de serem proprietários do seu corpo. Pastor, mas isso é um livro, pastor, isso é um livro. O que você está fazendo dentro de uma igreja, numa congregação, de um ministério, se você não vai obedecer o que está escrito? Se você vai viver dentro de um ministério que tem a regra, a palavra de Deus, e você não vai obedecer o que está escrito, estás perdendo o seu tempo para quê? E perdendo o tempo de quem está falando. Gastando, sabe, atrapalhando a vida do que está falando. Tem muita gente abençoada. É predestinado, é eleito, é escolhido, é amado, é propriedade de Deus, o diabo não toca, mas tem uma vida desgraçada no casamento, irmão. Acabou a intimidade. Acabou. O homem tem que pedir permissão para tocar na bunda da esposa. Para tocar no seio da esposa. Tem que pedir permissão para ela. Para fazer carícia. E ela fazer carícia nele. Não precisa. O corpo da mulher... Paulo estava dizendo isto para a igreja, irmão. Paulo estava explicando isso para a igreja. E eu estou aqui explicando para a igreja também. Porque eu sou devoto do apóstolo Paulo, eu sou seguidor do apóstolo Paulo. Paulo é o meu mestre, é o meu apóstolo, é o último apóstolo que trouxe a revelação de Deus para todos os assuntos que você queira conhecer. Leia as cartas do apóstolo Paulo, tem 14. Eu incluo Hebreus como sendo carta dele também. Está aqui, abençoado, está aqui. Versículo 4, a esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Então as pessoas casam não sabem dessa ordem de Deus. Não pode tocar, não pode mexer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode nada. Não beija, a pessoa de 10 anos, eu falo com a minha esposa, vamos beijar mais, vamos beijar mesmo, beijar, se agarrar. Beijar, se agarrar, se apertar, se abraçar.
E o casamento está embora, sabe? O fogo vai se apagando. Quando o fogo vai se apagando, e o que acende o fogo é isso. Paulo falou aqui, olha o que ele falou. Versículo 5. Que os dois não se neguem. Eu estou lendo a Bíblia NTLH. Versículo 5, vou ler a Bíblia aqui da Almeida. Não vos priveis uns aos outros. O que é privar, pastor? O que é privar? Eu coloquei aqui, o que é privar? Cadê? Priveis. Impedir de ter a posse de algo. Eu sou o dono, é meu, mas o outro está me impedindo. Impedir de ter a posse de algo, conviver com intimidade. Então Paulo está falando, não se prive de conviver com intimidade. Os casais têm que ficar pelado, irmão. Ficar nu. Não é fazer um furinho no lençol e fazer o sexo, não. Tem que ficar pelado, corpo no corpo, peito no peito, sabe? Corpo no corpo, sentir o corpo, suor, barriga, bater barriguinha com barriguinha, chegar a suar. Isso não sou eu que estou dizendo, não, irmão. Não fica falando com essa cara aí de acusação. Oh, que isso, que pastor é esse? Depravado, falando essas coisas para a igreja. Paulo escreveu para quem isso aqui? Não foi para a igreja? Ou você fala que o Paulo escreveu aqui para os irmãos da Curimba, para os irmãos do budismo. Ele escreveu para a igreja de Coríntios. Olha o que ele está falando aqui. Versículo 5. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, por causa de alguma coisa, a fim de dedicar-te à oração. Claro, ninguém pode fazer sexo, oh Jesus, glória seja o teu nome, aleluia, não dá para fazer tchaca-tchaca e orando ao mesmo tempo. Pastor, que isso? Eu falei para você não vir para a live. Se você não tem ouvido para ouvir, não desliga o rádio, cai fora. Cai fora. Vai procurar o padre Cícero, vai procurar, sabe, o padre Marcelo Rossi, vai para lá. Vai para lá. Então aqui, ó, que os dois não se neguem um ao outro e não se separem, que os dois não se neguem um ao outro e a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, por causa de um motivo. Qual o motivo? A fim de dedicar-te à oração. Aí logo ele vai falar. Mas depois devem voltar a ter relações. Então, um casamento tem que ter vida íntima, irmãos. Tem casamento que a pessoa é predestinada, eleito, mais que vencedor. Oh, estou por cima, vão por baixo. Só se for por cima, não sei de quem. Quanto tempo que você não está por cima da tua mulher, meu irmão? Que ela não deixa. Né? Quanto tempo você não está por cima, mulher do teu marido, que ele também não deixa? Está cansadinho, está com dor no joelho, está com dor na coluna, está com dor na unha. Ah, ela está com dor de cabeça, ela está cansada porque ela fez isso, ela fez aquilo, o dia exaustivo. Irmão, todo mundo tem um dia exaustivo, mas você tem que guardar um pouquinho de energia para ele. Você tem que guardar um pouquinho de energia para ela. Porque senão nós estaremos privando, e isto é desobediência. O apóstolo Paulo estava colocando ordem na igreja de Corinto. E ele está colocando ordem na igreja, restituição também. Não sou eu, não. Eu estou apenas lendo o que ele escreveu. O que muitos pastores têm vergonha de falar. Ah, eu sou eleito, predestinado. A vida é uma derrota. A vida sabe, vive só da glória dos outros, da vida dos outros. Cara, eu sou eleito de Deus, mas eu quero desfrutar. Como disse lá o sábio Salomão, beba da água da tua cisterna, lá em Provérbios 5, 15. Beba, sacia-te.
Sacia, cantares, beijos seios, beija, acaricia. Está escrito isto, pelo amor de Deus. Está escrito, isto está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Está na Bíblia, eu não estou aqui, irmãos, profanando o livro santo. Eu estou te repetindo o que o livro santo diz a respeito do nosso relacionamento, nossa vida conjugal com a esposa, com o marido. Não é, ele falou, não pode se afastar só para oração se houver concórdia. Por exemplo, eu quero orar, ela não quer, ela quer bater barriga com barriga, vamos bater barriga com barriga. Eu quero orar e ela não quer, ou ela quer orar e eu não quero. Não, tem que ser mútuo consentimento. Tem que os dois querer. Os dois, não, eu quero bater barriga hoje. Mas bateu ontem, quero bater de novo. Mas bateu 3 dias direto. Oh, glória a Deus, você deveria estar agradecido que o teu marido está batendo bastante barriga. Pelo menos você deixar ele satisfeito, ele não vai ter nem olhos para olhar para ninguém, porque ele está exausto, satisfeito. Um homem satisfeito, irmão, você arranca dele qualquer coisa. Quando uma mulher entende, quando ela deixa um homem satisfeito, ela tira dele, ou não precisa tirar, ele dá a ela tudo. Tudo. Ele abre mão de tudo. Um homem satisfeito, ele abre mão de tudo, irmão. Tudo. Então, irmãs queridas, irmãos queridos, vocês... Eu não estou falando nada, abençoado, eu estou só repetindo o que está aqui escrito. Eu ia botar vocês para vocês verem aqui uma pessoa que falou algo muito importante, mas eu vou escrever o que ele falou, não vou deixar ele falar na nossa live, não. Vou escrever o que ele falou, depois eu vou repetir e vou dizer o nome dele. Algo muito importante. Hoje não vai ser hoje, que já extrapolamos já até a hora um pouquinho, mas eu espero que essa primeira live, né, sobre esse assunto da família e relacionamento, o tema é respostas a perguntas acerca do casamento, tá? Então nós estamos tratando os primeiros 5 versículos. Paulo está respondendo questionamentos sobre relacionamento. Paulo falou, por causa da prostituição, por causa da impureza, por causa da... Ele fala aqui, por causa da imoralidade. Por causa da imoralidade. Cada um tenha o seu marido, cada um tenha a sua esposa, por causa da imoralidade sexual. Cada homem deve ter a sua própria esposa, cada homem a esposa. Não várias mulheres pagar prostituta, ficar aí se satisfazendo com prostituta. Tem cristão que faz, crentes que fazem, cristão não faz isso, crentes faz isso. Se alimenta de... Nós vamos tratar sobre o assunto da pornografia. Quando um homem começa a se afastar da sua esposa, não querer ter relação com ela, sabe? Chega perto, o dorminhoco só vive dormindo. Sabe o que é o dorminhoco, né? Dorminhoco só vive dormindo, não acorda, vê a mulher de calcinha, vê a mulher nua e o dorminhoco não levanta a cabeça, porque esse cara está metido ou com mulher na rua, ou com pornografia, ou esse homem está muito ferido no relacionamento. Esses 3 assuntos. Ou esse homem está metido com pornografia, ou ele tem um relacionamento fora do casamento, ou este homem está muito ferido no relacionamento. São esses 3 pontos que nós vamos abordar, sabe? Vamos abordar para o futuro, não vamos ficar aqui a noite toda. Eu sei que alguns ficariam 2, 3, 4 horas, né? Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade para tratarmos desse assunto. Tem ali o seu Azevedo, França, ele disse, muito sábio tuas palavras. Ainda bem que o Senhor nunca desistiu do seu chamado. Abençoado, nunca vou desistir não vou nada. Eu sei que é uma luta, irmão, uma luta. Reinaldo Godoy, lá da Bahia, lá da igreja
do Marcos. Beijo para vocês, irmão. Aí na Bahia não, em São Paulo, Santo André. Beijo para vocês. Então, ali, me identifico sempre com as suas palavras, atitude e sabedoria. Estou aqui usando as palavras do apóstolo Paulo, né? Não estou aqui criando nada, nenhuma doutrina nova. Paulo estava dando instruções para a igreja. Então eu estou aqui trazendo a mesma instrução sobre o casamento, sobre a vida de um casal, que se você quiser ficar casado até Jesus voltar, você tem que se submeter a esse, você homem, você mulher, tem que se submeter a esse ensinamento. O teu corpo não lhe pertence. Não prive o teu marido, não prive a tua esposa, sabe? Não prive, sabe? Vá. Mas pastor, eu estou triste. Conversa sobre essa tristeza com ele. Mostra para ele onde que ele está te entristecendo. Mas não prive ele. Não prive, não faça isso com o teu casamento. Pastor, mas se eu quiser me separar? Nós vamos tratar se pode separar. Quando é que Deus permite a separação? Quando que um casal tem carta, não é carta branca não, é carta amarelada. Porque ninguém tem carta branca, mesmo sendo uma traição, não há carta branca. O próprio Jesus falou, porque Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus falou, é por causa do coração duro que vocês têm de não perdoar. Por isso que ele deu. Porque as pessoas não querem perdoar. Então, para não perdoar, cada um vai viver sua vida, né? Por qualquer coisa. As pessoas estão se separando por qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. E isto vai pagar caro. Quem se separar por qualquer coisa vai pagar um preço que depois não vai aguentar a colheita. Não. Olha o que Paulo falou aqui no versículo 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ele fala que mesmo até quando o marido é incrédulo, se o marido incrédulo quer viver com a mulher que é cristã, a mulher não deve se separar dele. Mas se o incrédulo quiser se separar, aí ele pode separar. Entendeu? Você agora é crente, é cristão, agora não quero mais você. Ele quer ir embora. Cara, você está livre. Biblicamente você está livre. Agora, porque ele é chato, porque ele é molengo, porque ele reclama de tudo. Dá-lhe uma surra nele, irmão. Dá-lhe uma surra nele. Dá-lhe uma surra. De quê, pastor? De cama. Dá uma surra de cama nele, que ele vai ficar maneiro, irmão. Você quer amolecer um marido? Dá-lhe uma surra de cama nele. Dá-lhe uma surra de cama. Prepara aí aquela noite boa, sabe? Dá-lhe uma surra de cama. Não dá. Estou cansado, tem que cuidar do neto, tem que cuidar do passarinho, tem que cuidar do cachorro, do gato, tem que cuidar, sabe? Tem que trabalhar muito. Estou cansada. Então você vai ficar aí na vida assim. Dá uma surra nela. Tá chateada, maridão? Dá uma surra nela de cama, sabe? Tá lá. Bota os bichos para brigar, tá? Então, Paulo falou isso. Não foi eu que estou falando não, irmãos. Pastor, tá muito terrível a sua linguagem. Paulo falou isso. Eu estou repetindo, eu estou numa linguagem de 2024, não estou na linguagem do primeiro século, estou aqui na linguagem de 2024, que é isso aí que as pessoas entendem como ter uma vida satisfatória. Casamento é ter relação satisfatória para os dois. Nós vamos falar sobre menopausa, nós vamos falar sobre mulher que tem secura, mulher que é seca, tem a vagina ressecada e na hora da relação sofre demais, como fazer, porque tudo isto tem cura, irmão. Não vou fazer porque eu estou ressecada. Tem cura. A farmácia está aí, irmão. A farmácia está aí, tem uma bolinha que põe lá e quando ela estoura, molha aquela beleza, fica tudo tranquilo, irmão. Sabe, pode entrar e sair à vontade, tá leve, livre e solto. Pastor, nunca mais vou te ouvir. Paciência, irmão. Se você é tão santinho assim, paciência. Vai lá para o Padre Cícero. Vai lá, o Padre Cícero não vai te falar isso, que ele já morreu, né? Se ele tivesse aqui, ele ia te falar até pior do que eu falo. Tá bom? Mas pelo menos
A verdade liberta pessoas. Liberta pessoas. E eu espero que essas pequenas verdades, tanto em relação ao filho honrar o pai e a mãe, né? O que verdadeiramente o que é honrar, quando o filho honra ou não honra, né? Nós trouxemos aqui em nome do Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu sei que ela caiu no coração bom, que é o coração do teu povo, que é terra boa. Meu Deus, que produza frutos 30, 60 e a 100 por um de cada semente, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém.